Olá, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos em mais uma campanha de missões estaduais, porque nós temos uma missão extraordinária aqui no coração do Brasil. E a palavra de Deus nos diz em Atos 19:11, e Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. É bem certo que várias igrejas foram organizadas aqui no coração do Brasil pela intenção, pela vontade, pelo desempenho desses amados irmãos. Mas não podemos esquecer, irmãos, que quem faz a obra, quem faz os milagres, quem organizou tudo isso foi o nosso Deus. Podemos falar sobre missões, algo que impacta o nosso coração, que nos alegra e que faz parte do nosso DNA batista. Vem conosco, vai ser surpreendente, vai encorajar você e fortalecer o seu coração. É tempo de fazer missões, porque Deus nos deixou uma missão extraordinária aqui no Planalto Central. Queremos convidar todos a participar desse programa que será espetacular. Nós, como batistas, já temos no nosso DNA o chamado missionário. Nós amamos missões. Vamos ouvir muito sobre o nosso campo missionário, aquilo que foi feito aqui pelos nossos precursores. Quero convidar você para estar junto conosco durante todo esse programa, onde você vai ouvir sobre as nossas parcerias missionárias, você vai ouvir sobre a história do nosso campo, tudo que já foi feito aqui, inclusive sobre a nossa sede aqui da Convenção Batista do Planalto Central. Amado povo do Planalto Central, é tempo de unirmos as nossas forças, é tempo de avançar como povo batista, o povo missionário aqui no coração do Brasil. Nós nos alegramos muito de fazer parte dessa história e sabemos será marcante na vida das igrejas batistas do Planalto Central. Vem conosco para essa convergência missionária. Vai ser uma bênção. Pastor Robério, a palavra agora está contigo. Toca aí. Estamos no ar, Convergência Missionária 2020, uma missão extraordinária. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia coisas extraordinárias. Seja bem-vindo à sua Convergência Missionária, o encontro dos corações missionários. Você deve agora clicar nesse link, compartilhar pelo seu WhatsApp, pelas suas redes sociais, convide pessoas, convide o grupo da sua igreja, passe agora para o grupo da sua igreja, pegue o seu celular e compartilhe. Daqui mais alguns minutos estaremos vivendo momentos de testemunhos, falando de vocação, cantando louvores ao nosso Deus, falando da história do nosso campo até os vocacionados. Teremos essa linha do tempo, falando da história do nosso campo, a história extraordinária do campo do Planalto Central, desse campo batista, essa história linda. Estaremos vivendo testemunhos aqui preciosos também com o pastor Joel Martiniano. Um pouco da história com o pastor Bonifácio, com a irmã Fátima, contando as histórias do começo do nosso campo, falando com os alunos Vocácio, o testemunho deles, do que eles estão vivendo como vocacionados, nossos missionários do futuro. E toda essa história é uma missão extraordinária de Deus, aqui no chão do Planalto Central. Seja bem-vindo, Convergência Missionária 2020, uma missão extraordinária. Agora com você, Mateuzinho Santiago. Olá, meus irmãos que estão aí assistindo a nossa live da CBPC, o nosso congresso. É um prazer poder estar aqui e poder cantar as canções de missões que aqueceram nossos corações nesses últimos 7 anos, nesses últimos tempos. E você se lembra qual foi a última canção? Sua missão começa aqui. A gente percebe que esse é o momento de a gente fazer a diferença no nosso meio. O nosso vizinho, ele precisa, ele necessita de ajuda e nós estamos aqui como as pessoas usadas por Deus, porque a nossa missão começa aqui, onde as nossas sandálias pisam. Vamos cantar? Pés no chão, olhos no horizonte, mas de onde será que o socorro virá? Em nossa terra, nosso
lar, ouço vozes a clamar, o carente de pão, o vizinho, o irmão, faz do amor tua marca em nós, deixando ser tuas mãos e voz. Faz do amor tua marca em nós, deixando ser tuas mãos e voz. Sua missão começa aqui, onde as sandálias pisam. É chegado o tempo de se levantar. Sua missão começa aqui, em Cristo. Fomos feitos pra levar vida. Pés no chão, olhos no horizonte. Mas de onde será que o socorro virá? Em nossa terra, nosso lar, ouço vozes a clamar, o carente de pão, o vizinho, o irmão, faz do amor tua marca em nós, deixando ser tuas mãos e voz. Faz do amor tua marca em nós, deixando ser tuas mãos e voz. Sua missão começa aqui, onde as sandálias pisam. É chegado o tempo de se levantar. Sua missão começa aqui, em Cristo. Fomos feitos pra levar vida. O que tenho e o que sou, no lugar onde eu estou. Usa-me, Senhor. Dons, talentos eu te dou pra espalhar o teu amor. Usa-me, usa-me. Oh, oh, faz do amor tua marca em nós, deixando ser tuas mãos e voz. Faz do amor tua marca em nós, deixando ser tuas mãos e voz. Sua missão começa aqui, onde as sandálias pisam. É chegado o tempo de se levantar. Sua missão começa aqui, em Cristo. Fomos feitos pra levar vida. Fomos feitos pra levar vida. Pra levar vida. E nesse mesmo momento em que a gente pensa, nós fomos feitos para levar vida, ainda assim, a nossa igreja, a igreja do Senhor, ela permanece, ela prevalece. E eu acho que uma das canções mais inesquecíveis que a gente teve ao longo desses anos, desses 7 últimos anos, foi Fiéis Unidos em Multiplicação,
porque ela foi uma canção que marcou uma nova época da nossa convenção, marcou uma comunhão em que nossas igrejas viveram, e eu espero que nós possamos tornar a viver essa comunhão, viver esse romper, esse erguer de vozes juntos, só para dizer que o Senhor é Deus. E eu quero cantar ela também com você. Vamos cantar? O Mestre nos disse que pela comunhão o mundo conheceria sua salvação. E é tão suave viver entre os irmãos, que Deus faz multiplicar essa bênção. Nos unir, dar as mãos, celebrar, partir o pão, perseverar na palavra, na oração, fiéis, unidos em multiplicação. Eu ergo a voz com a igreja que não se cala, canta um hino bem alto que declara: grandioso é o Senhor, o nosso Deus. Muitos vagando sozinhos na multidão, sem ter o amor que aquece o coração. Precisam ouvir da palavra de salvação e proclamar Jesus Cristo é a nossa missão. Nos unir, dar as mãos, celebrar, partir o pão, perseverar na palavra e na oração, fiéis, unidos em multiplicação. Eu ergo a voz com a igreja que não se cala, canta um hino bem alto que declara: grandioso é o Senhor, o nosso Deus. Eu ergo a voz com a igreja que não se cala, canta um hino bem alto que declara: grandioso é o Senhor, o nosso Deus. Grandioso é o Senhor, o nosso Deus. Nos unir, dar as mãos, celebrar, partir o pão, perseverar na palavra e na oração, fiéis, unidos em multiplicação. Eu ergo a voz com a igreja que não se cala, canta um hino bem alto que declara: grandioso é o Senhor, o nosso Deus. Eu ergo a voz com a igreja que não se cala, canta um hino bem alto que declara: grandioso é o Senhor, o nosso Deus. Grandioso é o Senhor, o nosso Deus. Grandioso é o Senhor, o nosso Deus. Amém, amém. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Essa divisa fala que nós servimos a um Deus extraordinário, que a tarefa que nós fazemos nessa terra como igreja
é algo extraordinário, porque é dele. É sobre ele que nós estamos falando. Essa missão é dele, é para ele e é por intermédio dele. A Igreja de Jesus Cristo está na terra, como povo batista do Planalto Central. O que nós fazemos aqui? Se nós olharmos a narrativa bíblica, a história bíblica, o Mar Vermelho um dia se abriu, aquilo foi extraordinário. O cego que viu, o paralítico que andou, Naamã que foi curado, tantas histórias extraordinárias na Bíblia que eu e você amamos e lemos. Nós temos aqui na história do nosso campo do Planalto Central esse tempo de uma recente história nos nossos pioneiros aqui no nosso chão, vivendo os desafios daquele tempo, 60 anos atrás, os missionários aqui, limpando lotes de terreno, trabalhando, suando no sol escaldante desse nosso Planalto Central, do nosso cerrado, anunciando o Evangelho em praça pública, em cima de caixotes, cantando, fazendo, andando em cima de caminhões, projetos missionários. É uma missão linda, extraordinária. Se olhamos o que estamos vivendo hoje, um ano como 2020, um ano cheio de turbulências mundiais, cataclísmicas, podemos dizer assim. E nós vivemos uma missão extraordinária. Essa igreja que não para, essa palavra que não volta vazia. O poder de Deus está sobre a igreja, Atos 1:8, mas recebereis poder. A palavra de Deus que não volta vazia, essa igreja que não para. O poder de Deus está sobre nós. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Essa é a missão extraordinária. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso. A obra que nós fazemos sobre a terra, ela é sobrenatural. Ela é milagre. Missões é milagre de Deus. É uma batalha, é um desafio perma-presente. Onde nós estamos, qual seja o tempo da missão, a missão será sempre um desafio missionário, mas é um desafio que nós já vencemos, porque Jesus já venceu na cruz. Por isso, convidamos você à campanha de missões estaduais da CBPC, aqui no coração do Brasil, no chão do Planalto Central, a nossa Jerusalém, esse campo que tem vivido desde 60 anos atrás. Pouco logo depois da fundação de Brasília, nós estávamos aqui como batistas, anunciando, os pioneiros, guerreando, limpando terreno, construindo igrejas, evangelizando, passando a cavalo, cantando e pregando em praça pública. Tudo isso, essa missão extraordinária, foi o que nos trouxe até aqui. Esse legado que nós louvamos a Deus por ele. E esse legado agora está nas nossas mãos. Por isso, convidamos você a viver a campanha de missões estaduais de maneira intensa. Essa convenção que sustenta missionários durante 60 anos. Essa convenção, esse povo batista aqui na nossa Jerusalém, que compra lotes de terreno, sustentando missionários, ajudando famílias missionárias, trazendo, levantando igrejas, erguendo igreja, construindo igrejas, tudo isso. Essa missão extraordinária que está aqui debaixo dos nossos pés, convidamos você a viver intencionalmente uma campanha na sua igreja, com o seu pastor, líder de missões, com o nosso povo e todo o povo batista do Planalto Central. Esse encontro da Convergência Missionária 2020 é mais que o encontro de promotores, é o encontro do povo batista, que é um povo missionário, um encontro dos corações missionários, vivendo esse tema da missão extraordinária. Naquele tempo, tempos atrás, o homem ia à lua pela primeira vez. Um presidente americano disse: nós vamos pisar na lua. Os desafios extraordinários da história da humanidade, não apenas da história bíblica, também da história que o homem vive sobre a terra. O ano 2020 que estamos aqui, o que os nossos pioneiros viveram aqui. E agora nós vamos conhecer na nossa convergência também os novos vocacionados. Serão os que daqui a 20 anos estarão contando os testemunhos que viveram de 20 anos atrás, que é o dia de hoje, continuando essa história e essa missão extraordinária no nosso campo. Se Jesus não volta, essa história continuará sendo, no que depender de nós, no que depender da sua Convenção Batista do Planalto Central, continuará sendo pujante, forte, ousada, comprometida, missionária, cheia de um amor que faz.
cheia de compreender o vocácio de Deus, será sempre uma missão extraordinária. Que Deus abençoe, que você viva desde já essa missão que o nosso povo tem vivido em todo esse tempo. Atos 19:11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Deus abençoe você. Uma campanha de missões maravilhosa que nós teremos no nosso Planalto Central. Já estamos vivendo ela. E o Convergência Missionária já é essa celebração. Em todo esse ano 2020 estaremos comemorando, vivendo e fazendo missões. A sua oferta missionária deve estar com o dia certo, deve estar com o comprometimento e o compromisso da sua igreja local em participar dessa missão extraordinária que o Senhor nos chamou para participar. Testemunhos missionários, histórias missionárias, e vamos viver a grande expectativa de um Deus que vai fazer coisas extraordinárias no nosso campo, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Sim, 2020, uma missão extraordinária. Convergência Missionária. Vamos lá, participe conosco. Nova canção de missões estaduais do Planalto Central nos desafia a nos levantarmos e a fazermos a diferença nos tempos mais difíceis que já passamos. Nos desafia a sermos bênção na vida dos nossos irmãos e a amarmos uns aos outros e a lembrarmos e a levarmos o legado que já chegamos até aqui, no ano de 60 anos da Convenção Batista do Planalto Central. Que nossos corações possam se aquecer e se encorajar em tempos de tanta dificuldade e que a gente seja a luz do Senhor para um mundo perdido na escuridão. Olhe pro alto, mantenha a fé. Deus está no trono, te mantém de pé. Não se detenha, vamos em frente. Você foi chamado a uma missão excelente. Desde o passado, os servos de Deus enfrentaram tudo por um plano seu. Levar o amor ao mundo carente, trazer o legado que hoje é da gente. Essa é a hora de se levantar. A Igreja de Cristo jamais vai parar. Temos uma missão extraordinária: pregar o Evangelho que salva. Essa é a hora de se levantar. A Igreja de Cristo jamais vai parar. Temos uma missão extraordinária: pregar o Evangelho que salva. Olhe pro alto, mantenha a fé. Deus está no trono, te mantém de pé. Não se detenha, vamos em frente. Você foi chamado a uma missão excelente. Desde o passado, os servos de Deus enfrentaram tudo por um plano seu. Levar o amor ao mundo carente, trazer o legado que hoje é da gente. Essa é a hora de se levantar. A Igreja de Cristo jamais vai parar. Temos uma missão extraordinária: pregar o Evangelho que salva. Essa é a hora de se levantar. A Igreja de Cristo jamais vai parar. Temos uma missão extraordinária: pregar o Evangelho que salva. Com lutas ou sem lutas, nós temos o privilégio da promessa do Senhor aqui. A igreja é do Senhor e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Extraordinária, pregar o Evangelho
extraordinária, pregar o evangelho que salva. Essa é a hora de se levantar. Temos uma missão extraordinária, pregar o evangelho que salva. Da nossa bancada, vamos ter o testemunho missionário do pastor Bonifácio e Fátima, contando coisas lindas da história do nosso campo. Olá, pastor Robébio, é um prazer estar aqui para participar dessa convergência missionária, falar um pouquinho do nosso campo nos idos de 1960. Meu pai veio para cá em janeiro de 57, trazendo a primeira máquina de concreto armado. Nesse período, Deus estava trabalhando comigo em São Paulo, quando eu me converti. Mas meu pai chegou aqui e ficou trabalhando, indo e voltando para São Paulo, né? Estava na construção de Brasília e foi batizado pela primeira igreja em novembro de 1960. Foi quando ele participou da construção do primeiro templo da primeira igreja batista de Sobradinho, e eles foram, tanto meu pai como a minha mãe, foram batizados no rio, naquele córrego que passa ali em Sobradinho, e foi uma bênção na vida deles. A primeira igreja tinha um pastor naquela época, José Leitão de Albuquerque, um homem missionário, que tinha um ardor missionário e utilizava o caminhão do meu pai para fazer viagens missionárias. Então a primeira igreja tinha um coração em missões. Não tinha divertimento nenhum, você imagina. Então enchia o caminhão de jovens e eles iam para a Planaltina, dirigir os cultos ao ar livre, tá? E a gente preparava coral, preparávamos peças, apresentávamos até na rua. Era apresentado essas peças que nós fazíamos, mas o coralzinho bem simples, bem humilde, e foi ali que o nosso ardor começou por missões. E eu louvo ao meu Deus que meu pai teve a oportunidade de abrir 12 pontos de pregações no interior do Goiás, aquela área de São Gabriel, São João da Aliança, Água Fria, Alto Paraíso, Mato Seco, Brasilinha, aquela área todinha ali do Goiás, a gente conhecia na palma da mão. Todo feriado que nós tínhamos, a igreja, depois mais tarde a primeira igreja continuou com o trabalho missionário, abrindo os pontos missionários. Nós aproveitávamos, muitas vezes nós saímos de casa com a panela de ferro, o arroz estava dentro da panela, não tinha nem terminado de secar. E nós íamos para o trabalho missionário, e quando chegava lá, o sol tinha cozinhado o arroz. Então era muito engraçado para nós adolescentes. Temos vários jovens que se lembram de terem participado desses trabalhos, alguns membros da primeira igreja, outros estão em outras denominações, mas estão ativos e atuantes na obra do Senhor. Temos muitas bênçãos a serem contadas e vários desses trabalhos continuam na ativa. Então é uma bênção para nós. Podemos olhar para trás e vermos o percurso do Senhor na obra dele, alastrando, expandindo o campo. Estamos aqui para falar sobre a obra batista no Distrito Federal, e a Fátima já adiantou alguns itens importantes, mas nós podemos ressaltar a assistência que a Convenção Batista deu naquela época às dezenas de missionários espalhados pela região geoeconômica de Brasília. E naquela época nós mantivemos muitos missionários, cerca de 30 missionários. Além disso, ao mesmo tempo que promovemos com vários outros irmãos da convenção, como Marinésia e outros irmãos, fizemos os encontros chamados de conferência missionária, em que nós reuníamos os missionários todos
em alguma igreja. E naquele dia mesmo fazíamos um impacto missionário, aproveitando que todos estavam lá. Isso acontecia de 3 em 3 meses, por aí, e a convenção trazia todo mundo, e nós, e assim íamos alcançando outras cidades que nós ainda não havíamos alcançado. Os congressos missionários, eu quero ressaltar a importância dos congressos missionários que eram promovidos nas associações com as igrejas daquelas regiões, e nós convidávamos sempre um orador de fora de Brasília para pregar, fazer estudos missionários, e nós envolvíamos muitas igrejas. Por exemplo, na Faculdade Teológica, é um exemplo assim muito claro, aqui no Plano Piloto, para alcançar as igrejas daqui do Plano Piloto. Nós fazíamos um encontro de 3 dias, com almoço no local, com todo mundo, e fazíamos uma conferência missionária também, para que pudéssemos atrair outras pessoas que seriam interessadas na expansão missionária do Distrito Federal. Eu me lembro muito bem que as ofertas multiplicavam, cresciam muito por parte das igrejas, porque todos tinham aquele impacto missionário, aquele desejo de cooperar. E aí as igrejas compareciam. Tínhamos, por exemplo, na Faculdade Teológica, reuniões de 500 pessoas no sábado, no domingo à tarde. E isso acontecia com frequência. Além disso, outros congressos missionários eram feitos em Lusiânia, em Ceilândia, em Samambaia, Sobradinho, até para atender as regiões mais distantes. Nós fizemos esses encontros com muita frequência. Isso fez com que as igrejas do Distrito Federal levantassem a maior oferta per capita do Brasil. Esse trabalho missionário marcou muito a obra batista no Distrito Federal. E aí, em via de consequência, as igrejas batistas respondiam com uma grande oferta missionária, de missões estaduais, de missões nacionais e mundiais. E isso marcou muito a obra batista aqui no Distrito Federal. Então, nós queremos deixar a nossa palavra de ânimo e de parabéns ao secretário que fez esse programa todo, para que mais igrejas sejam alcançadas, para que mais pessoas sejam envolvidas na obra missionária. Eu creio que uma dos grandes tripés foram os congressos missionários, que pipocaram em todo o Distrito Federal, com convidados de fora de Brasília, né? E também a Faculdade Teológica presente nesse contexto. Eu creio que a Faculdade Teológica tem que andar para e passo com o programa da convenção, para que nós possamos ter pessoas da faculdade habilitadas, né, e com coração missionário, ao mesmo tempo a administração das igrejas com a Convenção Batista do Planalto Central. Então eu creio que esse é o motivo, é o caminho para envolvermos mais igrejas e mais pessoas no programa missionário da Convenção. Paulo Wayne Noland era o secretário executivo e eu me lembro, eu estava na casa dele, eu ajudava a família com aulas de português, ajudava na cozinha, ensinando as crianças a comerem comida brasileira. E o que a gente fazia? Eu me lembro do pastor Paulo estar falando para os filhos: nós vamos comprar um terreno, não temos muito dinheiro e eu preciso da ajuda de vocês, meus filhos. Então eu me lembro da Pamela e do Felipe doando o dinheiro da mesada deles por vários meses para a compra desse terreno aqui. E depois me lembro do pastor Paulo, que era pastor na primeira igreja batista de Sobradinho, e ele chegou e disse para o meu pai: Mãoza Lima, com um sotaque bem pesado americano, nós precisamos que você arranje madeira e um homem para ajudar a cercar a propriedade da convenção. Aí meu pai diz: deixa comigo. E me lembro do meu pai catando toda a madeira que veio para cá, veio de uma fazenda que meu pai tinha comprado alguns anos atrás. Era uma aroeira.
e vieram fazer a cerca. Só que aqui na Asa Norte não tinha nada, então tinha que trazer o almoço para os peões. E eu saía correndo da escola e vinha trazer o almoço para o meu pai. Um dos peões chamava Iron, que foi um dos pioneiros do trabalho batista lá no Mato Seco, e ele ficou aqui vários dias, ele dormia aqui, né, e foi a primeira cerca de arame farpado que foi feita aqui, foi com toda a madeira doada pelos meus pais e o trabalho do Iron, que foi uma bênção também. E ele era muito caprichoso e levou muito tempo para fazer essa cerca. E eu vinha correndo de ônibus, descia lá no Eixão. O ônibus não passava no Eixinho, era no Eixão. E do Eixão para o Eixinho era matagal, só tinha uma trilhazinha. Então a ordem era: desceu do ônibus, corra. E eu tinha que correr até aqui. E às vezes eu ficava a tarde inteira aqui para voltar com meu pai de carro para casa, mas vinha com a sacola cheia de comida, porque não tinha nada por aqui. Então foi assim uns momentos às vezes felizes e às vezes morrendo de medo, porque quando você tem medo, a balança, né, a árvore balança, você vê o que não existe. E eu me lembro, eu era adolescente correndo para cá, com apenas uns 13 anos de idade. Então essa foi uma experiência que eu não vou esquecer nunca, do corre-corre da construção. Então nós fomos organizando as igrejas, começando novos trabalhos. Todo mês praticamente a gente fazia viagem missionária, quando levava muita gente para pregar, para andar o dia inteiro, ir trabalhar nas casas, ir de casa em casa, e à noite fazíamos um grande culto e tal. Chegamos a ter 30 mais missionários, né, com convênio com a convenção, né, meio a meio, muitas vezes. E esses trabalhos de São Gabriel, São João da Aliança, Alto Paraíso, Alvorada, Mato Seco, Nova Roma, Mato Seco, toda essa região são de fato, o mapa é muito grande, e esses trabalhos todos eram mantidos pela primeira igreja batista de Sobradinho, né? Hoje são igrejas, foram organizadas em igrejas, e hoje tem seus pastores, seus líderes, seus missionários, né? E graças a Deus que o trabalho cresceu, né, e se expandiu e alcançou dezenas de cidades ao longo, fazendo parte do mapa de Goiás, né? Então era Brasília ministrando para essa cidade de Goiás. Sempre teve desafios. Eu me lembro em Mato Seco não tinha luz e você tinha que calcular a gasolina. Eu fui de Fusquinha lá, um Fusquinha amarelo, ainda solteira, que eu fui a primeira mulher nomeada missionária totalmente paga pela União Feminina. Isso em 75. Então eu andava de Fusquinha para todo esse interior do Goiás e tinha que calcular a gasolina, porque lá no Mato Seco não tinha gasolina. Então você imagina, eu ficava, ai meu pai do céu, e os cálculos, onde que vai ter posto? Então você sempre teve dificuldade nisso. E me lembro também com meu pai, quando que a gasolina acabou, entendeu? O carro que era velho quebrava. Uma vez meu pai, com um caminhão cheio de adolescentes, ele encheu o pneu de capim e dirigiu o caminhão até chegar no posto de gasolina. Isso é desafio, gente. Outra vez a água acabou, não tínhamos água para beber. Ele falou, olha, só tem água no radiador. Eu posso tirar um pouquinho para vocês. Mas quem tá com sede, cara, você não tá nem aí. Eu bebi água de radiador. Entendeu? Outra vez a comida acabou. E agora, o que nós vamos fazer? Um bando de jovens, o que nós fizemos? Nós fomos num pé de cagaita. Só que a cagaita, só quem é do Nordeste vai saber. Come uma cagaita quente para você ver o que vai te acontecer. E nós entramos nessa cagaita quente, o sol 2 horas da tarde, o carro quebrado. Meu pai consertando calmamente os jovens. Então você acha que isso não era desafio para nós? E outra coisa, tinha que orar porque na segunda-feira tínhamos aula. Tínhamos que estar de volta. E esses cultos, quando é culto de roça,
no interior, não tem hora para acabar, só tem hora de começar. E a pessoa fala para você, pastor, canta mais um hino. E aí cantava-se. Pastor, onde que está aquele texto? Na outra vez que o senhor veio aqui, o senhor falou aquele texto para nós, a gente esqueceu. Dá para o senhor falar de novo? Mas qual texto, minha irmã? Ah, o senhor falou assim, assim, assim. Aí você vai ensinar. Então, nunca a gente tinha hora certa para voltar, tinha hora para ir, mas não para voltar. Então, esses foram os desafios da época. Mato Seco, contar uma história, na cidade não tinha luz, e eu ficava às vezes no sábado até 11 horas da noite contando história em flanela, com a lanterna, alguém usando a lanterna iluminando, e eu me lembro de uns 2 ou 3 velhinhos que hoje já estão na glória. A filha deles é crente consagrada da igreja lá do Jardim Paquetá, e os velhinhos falavam, os pais dela, os avós dela, ah não, conta mais uma história. Eu sempre ia com a sacola cheia de história em flanela, terminava uma, contava outra, porque eu tinha que aproveitar o desejo deles de ouvirem a palavra. Então eu contava a história até 11h30 da noite. Com a lua cheia, aí pronto, aí é que não tinha chance de acabar mesmo. E às vezes a gente terminava fazendo uma grande roda, fazia brincadeira com as crianças caindo de sono, mas queriam ouvir mais e mais de Jesus. Esses foram desafios, e grandes. Uma coisa que a pandemia obrigou foram os crentes fazerem cultos em casa, chamarem os vizinhos que nunca foram ao templo, mas estão indo nos estudos bíblicos nos lares. Então, quer dizer, a pandemia, de um lado, atrapalhou, mas de outro lado, despertou os crentes para convidar os vizinhos para o estudo bíblico. Eu acho que o promotor de missões, ele precisa reunir os líderes da igreja, né? E mostrar um programa de estudo bíblico, né? E estudo missionário. Graças a Deus que no nosso tempo nós tínhamos que criar os estudos. Hoje não. Hoje tem estudo à venda, estudo muito bom, à venda em todo lugar, né? Então eu tenho lá muitos estudos de missões, posso ajudar nessa parte, né? Que eu fui professor há muitos anos de evangelismo, missões e discipulado, mas nós temos muita coisa pronta, tá? Que ele pode capacitar esses líderes de estudo bíblico nos lares, certo? Porque agora não podemos nos reunir, mas a casa pode, no lar lá, pode reunir 4, 5, 6 pessoas ou 10 pessoas, né? E chamar a vizinhança. Então, o promotor de missões, eu creio que ele vai capacitar esses irmãos nas suas casas que estão promovendo estudos bíblicos nos lares. Nesse momento, o líder treinado entra para mostrar a necessidade da gente expandir, isto é, convidar as pessoas que estão na nossa vizinhança para reunidos cada semana. Tem que ser cada semana no mesmo dia, que é para a pessoa saber que tem um compromisso ali naquele lar, né? E ele, então, o promotor, vai treinar, vai capacitar esses líderes para continuar a obra e inclusive, ele poderá entrar em contato com os lares que ainda não estão organizando um estudo bíblico semanal. Ele poderá dizer da necessidade e de como isso tem uma conexão com o livro de Atos, né? O livro de Atos na igreja primitiva era assim. Só depois do ano 300 é que os templos foram construídos. Então, até o ano 300 não tinha templo. Não tinha templo. Tinham as sinagogas, que era o lugar dos judeus ortodoxos se reunirem, não é? Paulo foi lá, Jesus foi lá. Agora, não é necessariamente um local dos incrédulos, isto é, daqueles que não são crentes, né? Então, não tendo um local para eles se reunirem, um auditório, então sempre os crentes se reuniram nas casas. E por isso o evangelho cresceu, como podemos ler lá no livro de Atos.
Então, isso foi uma providência divina naquela época para que mais pessoas foram alcançadas em pequenos núcleos de estudo bíblico. E aí as pessoas se convertiam, iam para sua casa e inauguravam um novo grupo, e assim ia multiplicando. Isso aconteceu no primeiro século, no segundo e no terceiro. Né? Agora nós estamos limitados também de nos reunir no templo, e então nós podemos aumentar, fazer um programa, orar sobre isso, para que todas as famílias da igreja sejam treinadas pelo promotor, né, para que possam inaugurar, começar um estudo bíblico com os vizinhos. Aí está a evangelização. No tempo de Paulo e Pedro foram tempos de perseguição, de muita perseguição, porque foi no tempo que o Domiciano foi um carrasco do Império Romano, e diz a história eclesiástica que antes dele e depois dele não nasceu ninguém igual, tão ruim para os crentes se reunirem. Ele mandava acabar com tudo, mandava acabar com as igrejas, com os cultos, com os ajuntamentos. Ele foi um indivíduo que perseguiu o tempo todo a obra. Mas mesmo assim, nós podemos ler no livro de Atos, que foi o maior crescimento de todos os tempos do cristianismo até hoje, né? Com toda aquela perseguição, com todas aquelas limitações, o evangelho cresceu. Muita gente foi alcançada, né? Então, muitas vezes, quem sabe, Deus está usando essa estratégia, né? Infelizmente dolorosa, né? De não nos reunirmos, mas por outro lado, os crentes têm toda a liberdade em suas casas, né? Abrir a Bíblia, ler, inclusive as crianças podem escutar, e aí o evangelho vai avançar, porque mais pessoas vão ouvir a palavra. Nosso muito obrigado, esperamos que tenhamos motivado cada um de vocês, que Deus os abençoe neste momento de desafios. A igreja cresce quando ela é desafiada, e agora estamos em uma crise onde somos desafiados a crescer, a andar, a marchar, e estamos com Cristo e Ele está conosco e hemos de vencer. É o nosso apoio e o nosso desafio. Agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui, cooperando para que mais irmãos, né, mais igrejas se engajem no programa de missões da Convenção, do Planalto Central, e para que possamos enfrentar os desafios que ainda vão surgir, né? Aqueles da igreja reunida nos lares, porque esse é o sistema do primeiro século, foi o sistema do primeiro século durante todo o primeiro, segundo e terceiro séculos, onde não tinha igreja, onde não tinha templo, né? Mas a igreja cresceu como nunca. Que possamos olhar para esses exemplos e aplicar hoje, adaptar hoje às nossas necessidades da internet, do telefone, de toda a tecnologia disponível para nós, usar tudo que for possível para alcançar as pessoas que estão à nossa volta e ainda não têm Jesus. E agora nós teremos uma palavra especial para você, promotor de missões, você que é mobilizador de missões dentro da sua igreja, com a nossa irmã Seila Pereira. E daqui a pouco nós vamos nos encontrar no Papo com o Pastor Joel Martiniano, na bancada da CBPC. Olá, você que acompanha, que está acompanhando nesse tempo tão precioso, tão desafiador, em tempo de convergência missionária 2020, que temos como tema, uma missão extraordinária, e de fato o Senhor nos chamou para sermos esses missionários extraordinários cumprindo uma missão que é extraordinária. Precisamos nos atentar por uma primeira dica, que é orar. Orar muito para que o Senhor possa estar enviando os recursos necessários para que a obra continue avançando. Então, uma das coisas que eu tenho feito muito nesse tempo é a questão de reservar um tempo. Eu sempre tenho um tempo para estar orando justamente, e nesse tempo tenho orado especificamente por missões aqui do Planalto Central. E uma outra dica é que, se você puder ter no seu momento missionário, na sua igreja, mesmo no seu culto online, que você esteja também fazendo, mostrando algumas coisas que estão acontecendo aqui no coração do Brasil. E eu tenho feito uma outra coisa, sempre, todos os dias, colocar algumas coisas com relação ao tema, que estamos trabalhando. Então, eu sempre dou uma olhada nas redes sociais da convenção, para que traga alguma novidade, algum post, alguma coisa assim,
e aí eu coloco lá. Então hoje é o dia da gente estar orando, né? Pelo Planalto Central, pelo Brasil, pelo mundo, nessa oração que é em favor de que Deus possa estar enviando também, né, a solução para este tempo com relação à pandemia. Então, que Deus possa continuar nos abençoando, nos movendo para que a gente possa mobilizar outros a não deixar de realizar aquilo para o qual nós fomos convidados, convocados, e é um privilégio, uma honra servir a esse Deus extraordinário numa missão extraordinária. Então, não deixe de estar publicando no seu perfil, no seu status, nos seus stories. Então, assim, algumas dicas, né, para que as pessoas possam estar lembrando, né? Então, tem aquele ditado: quem não é visto não é lembrado. Então, se você coloca lá alguma pessoa, uma ou duas ou três que curtir, que olhar, com certeza vai estar lembrando. Então, é importantíssimo nesse tempo estarmos lembrando as nossas igrejas, nossos amigos, do que acontece, o que está acontecendo na Convenção Batista aqui do Planalto Central. A história do campo missionário é algo que transpira o cheiro de Deus. Ver o poder de Deus sendo contado na linha da história. Sempre histórias extraordinárias. E é isso que o nosso tema, que cita em Atos 19, quando diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia coisas extraordinárias. O Bonifácio e a Fátima contando histórias fantásticas de andar em cima de caminhão, nos tempos difíceis do começo do nosso do trabalho batista aqui no Planalto Central, que completa 60 anos agora dessa história extraordinária. Me encanta, não sei o seu, mas eu sei que a Convergência Missionária tem essa tônica de ser o encontro dos corações missionários. Meu coração fica muito feliz quando escuto as histórias que eles contam, que pessoas, os pioneiros, o que passaram aqui, isso sempre inflama meu coração de alegria no calor do Espírito de Deus. E hoje nós temos aqui também conosco, sem falar de que você já está aí assistindo, pode compartilhar, chama alguém para assistir, participar da nossa Convergência Missionária. Mas nós estamos aqui hoje com o nosso querido amigo, querida família missionária, pastor Joel Martiniano, esposa da irmã Lúcia, né? Isso. Está aqui comigo hoje. E nós estamos aqui agora com o pastor Joel Martiniano, vamos partilhar um pouco de palavra e contar testemunhos e fazer esse bate-papo aqui do desafio permanente que é fazer missões. Fazer missões nunca se associa, ou melhor, pode até ser associada equivocadamente com romantismo. Mas a obra missionária, ela é forte, ela é uma batalha espiritual, ela implica em vários aspectos e nunca será uma coisa suave, como coisa de novela ou filme de sessão da tarde, não é, pastor Joel Martiniano? Mas sempre um desafio. Ela muda de endereço, muda geograficamente, muda na linha do tempo, mas é sempre o desafio da obra missionária. Pastor Joel, primeiro, seja bem-vindo. Obrigado, né? Muito obrigado. Prazer, pastor Roberto, estar aqui e compartilhar com esse tempo tão especial dos irmãos nessa época de campanha também, de missões. Você que está aí orando, né, o desafio que nós temos aqui no Planalto Central, isso é muito importante nesse tempo de a igreja estar focando e orando, e o pastor aí liderando aí nesse sentido para que nós possamos levar a obra do Senhor adiante. Sim. Né? O texto que o irmão falou aqui, que é a base, né? Que fala aqui, e por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. O pastor estava falando desse aspecto que é empolgante. E missões tem a ver com o sobrenatural, o supernatural de Deus. Missões não é necessariamente um ensaio como se fosse de uma peça teatral ou alguma coisa assim, não é. A missões tem a ver com a ação do Espírito de Deus. O texto seguinte, ele mexe um pouco assim com a questão dos batistas também, porque diz que ali distribuíam os lenços de Paulo, haviam tocado de pessoas, eram lavadas e eram curadas. Mas aqui não era outra coisa, senão a semelhança do que aconteceu com os ossos de Eliseu, não é? A unção do Senhor estava tão grande, era tão grande na vida do apóstolo Paulo. E missões tem isso. Se não houver a unção do Espírito de Deus, sim, não é força de carne, não estou dizendo que não tem que planejar, tem que planejar, tem que fazer tudo, mas
A unção do Espírito de Deus é que faz, pastor Roberto, toda a diferença. Para trazer o sobrenatural, porque arrancar almas das mãos de Satanás não é de graça. Exato. O inimigo não vai entregar ninguém de graça. E, lamentavelmente, a gente tem visto aí no Brasil fora também que no meio das algumas igrejas estão fechando, né? Há uma luta espiritual, como o irmão mesmo falou. Mas quando eu olho esse texto, né? Por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Fora da ordem, fora da linha. Que é alguma coisa que você não percebeu. Eu me lembro, por exemplo, quando nós, tanto no Peru como na África, mas me lembro na África nós estávamos atendendo uma família e uma casa boa, ele era um professor, um moçambicano, professor de inglês, e ganhou um bom dinheiro, né, trabalhando como mineiro, né, nas minas, ele treinando os mineiros para aprender, os mineiros de Moçambique para aprender o inglês e outros também, ensinando o inglês. Então ele ganhou um bom dinheiro, comprou uma casa e nos convidou para ir à casa dele, uma casa boa, com 3, 4 quartos, tudo, e tinha um quarto principal que ele não entrava. E não sei lá, na visita, no meio da conversa, ele tocou nesse assunto e eu perguntei, por que vocês não entram na casa? E aí ele disse, no quarto. Não, nós não dormimos lá, o quarto que eu e minha mulher devia dormir, não dorme não, porque desde que eu comprei a casa, eu chamei aqui o benzedor, e desde que ele fez ali as coisas ali, ninguém consegue dormir naquele quarto. Aí eu falei, ninguém consegue dormir? Eu falei, você pode me levar lá? Ele me levou lá, eu falei, eu posso ver o quarto? Me levou lá, eu vi um quarto amplo, bonito, grande ali, tudo ali arrumadinho, e ninguém podia dormir lá, que os demônios não deixavam o pessoal dormir. Eu falei, não, vamos aqui pedir ao Senhor e clamar misericórdia de Deus. E ali mesmo, né, junto com a minha esposa, Lúcia, e a gente falou, vamos unir nossa fé aqui, vamos orar e repreender. E nós oramos e clamamos o poder do Senhor, né, para que o Espírito Santo de Deus ministrasse ali a salvação do Senhor e a misericórdia de Deus. Na outra semana, a esposa dele me disse, pastor, o senhor orou e tudo e tal, eu fui lá no quarto, eu dormi, não senti mais nada não. Liberamos e fomos dormir, porque eles estavam dormindo tudo como que o quarto grande era esse bom, o outro era tudo pequenininho, estava tudo como que imprensado. Olha só. O Evangelho é o poder de Deus. Para salvar almas, para libertar também de opressões que existem em lugares, em circunstâncias, né? Onde você vive, né? Porque o Evangelho é vida, o Evangelho traz vida no ambiente, né? Vida na casa, vida nas famílias, o Evangelho, missões tem a ver com isso, é o Evangelho que é o poder de Deus para transformar, para libertar mentes, corações, libertar situações, né? Sim. Eles estavam ali e, na verdade, estavam mesmo ali oprimidos. Esse testemunho me faz lembrar uma história que também uma amiga de infância, da minha esposa, mais a minha esposa, na verdade, que ela recebeu nossa casa, fulana vem aqui, uma amiga, e vai passar uns 2 dias aqui na nossa casa. E nós, naturalmente, preparamos um quarto da nossa casa e ela ficou hospedada conosco. E o que aconteceu no amanhecer do outro dia, ou seja, a primeira noite que ela dormiu na nossa casa, ela veio quase chorando falar com a gente. Disse, o que é que tem na casa de vocês? Que faz anos que eu não durmo uma noite inteira. E na casa de vocês tem algo diferente. Eu dormi a noite inteira. Então pareceu muito com essa história, fez lembrar. Mas essa, o senhor falou há pouco sobre essa batalha espiritual, e eu falei no começo que nada tem a ver com romantismo. Às vezes a gente romantiza a obra missionária, mas é uma batalha, e me faz lembrar o que o apóstolo Paulo fala ali a Timóteo, quando ele, no final do ministério dele, diz, combati um bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Então essa permanência, essa perseverança, resiliência, mas existe um combate a ser combatido. Sim. Existe um combate a ser combatido. Agora, mas uma coisa, pastor Roberto, que a gente não pode esquecer, e os irmãos que estão nos ouvindo também não podem esquecer. Eu entendo quando o pastor fala o romantismo e tudo, mas eu
eu gosto de chamar da paixão. Eu né? Com certeza. E o que você entende que romantismo é paixão, não pode faltar, não é? Isso. Né? Não pode, porque esse romantismo é uma paixão, essa paixão não pode faltar, não é? Esse ardor, esse desejo de ver mesmo a alma, e às vezes eu vou largar tudo e tudo. Claro que a gente precisa dessa chama, isso. Né? Esse romantismo com um transfundo de paixão não pode faltar. Mas também... Quando a gente fala romantismo, é que às vezes a pessoa acha que só tem um lado bom, que não tem problema, que, né? É verdade. Que pastor não passa por luta, que missionário não sofre, é viajar pelo mundo, né? Essa visão é equivocada quando eu falo, né? É verdade. Tem gente que acha que missões é uma coisa mais turística. É turismo. Exatamente. É verdade. E isso é algo muito interessante que o irmão está falando, porque, lamentavelmente, isso que você está falando, pastor Beira, é algo interessante, porque alguns acham que querem ir para missões porque quer conhecer os países. Isso. Quer fazer isso. Eu sinto muito se essa é a sua motivação. Não pode ser, porque missões não é isso. Não é? Eu acho que o pastor já teve a experiência de passar algumas horas num país que você nunca esteve, até dizer, puxa vida, eu estou nesse país aqui, uma vez num país só passei 6 horas lá, tive que dormir rápido, por causa do fuso horário, já pegar outro voo. Então, eu nunca estive nesse país, e a questão de conhecer o país, eu só passei algumas horas ali. É verdade. E faz emissões, desloca mesmo dessa questão do turismo. Não, e tem isso que... não tem nada a ver com essa questão de turismo, isso aí, de você visitar. Aliás, alguém me perguntou assim, pastor Joel, quantos países o senhor já fez? Eu falei, eu faço questão de não contar e de não saber. Eu faço questão. Se você me perguntar, faço questão. Também já perdeu a conta. Não necessariamente, mas eu faço questão, porque isso é uma coisa assim que é uma vaidade que não tem nada a ver com a missão. É uma vaidade que não tem nada a ver com a missão. A nossa missão, e você estava falando assim, é verdade, de a gente ficar lá 6, 7 horas no aeroporto, né? E você está ali num país que você mas nem sai, fica ali e tudo. Isso me faz lembrar quando o Paulo estava querendo ir para pregar e o Espírito de Deus impediu, não é? Impediu ali, que ele queria ir, se eu não me engano, não sei se era Bitínia, eu sei que ele impediu, não me lembro agora, e o Espírito de Deus impediu, porque Deus tem um propósito específico, né? Isso. Ele tem para cada um de nós uma ação específica para nos levar para fazer o extraordinário que está no coração dele, né? E eu gosto de pensar nisso. Mas uma outra coisa interessante que eu gosto de pensar é que nessa questão do extraordinário de Deus, nós precisamos ter cuidado, porque nós estamos vivendo um tempo de as pessoas querem racionalizar tudo. Sim. Não é? Em missões você, não é que você não tem... Dependência de Deus. Você precisa depender de Deus. Precisa confiar no Senhor, não é? E olhar pelos olhos da fé. Não se explica. Você, né? Eu me lembro, meu primeiro campo missionário, quando foi o meu pastorado lá em Caldas Novas. E eu chegava lá e o pessoal dizia assim, não, pastor, aqui a igreja não cresce não, porque aqui é uma cidade turística e nenhuma igreja. E na verdade eu me lembro que um obreiro de uma igreja da cidade evangélica disse assim para mim, eu estou falando isso de mais de 30 anos atrás, eu estava bem garoto. Ninguém vai saber quem é, não. Não, eu estava mais jovem ainda e tal. E ele disse assim, você vai enterrar sua juventude aqui, vá para a capital, jovem. Olha. Ele dizendo aqui isso aqui não vai acontecer nada não, me dizendo isso. Mas é diferente quando você ouve a voz de Deus. Sim. Né? Sim. Um dos aspectos principais, você precisa ouvir aonde o Senhor quer, o que o Senhor... Eu tinha certeza que Deus tinha me levado para ali. Eu tinha certeza que Deus me queria ali. Isso é fundamental. Essa é a diferença. Então é muito interessante o que o senhor falou sobre racionalizar e dependência de Deus. Essas duas coisas. Na verdade, nós estamos falando de agenda. A gente começou falando um pouquinho sobre estar num país e nem se dá conta que estava naquele país, já vai ter que viajar de novo, questão de esperando outro voo. Então, e lembrando Paulo, quando Deus o impediu de ir para onde ele pensava que deveria, e ele entender, então esse discernimento. Eu considero o seguinte, que Deus soberano e nós sempre responsáveis. Então é uma coisa, quando me faz lembrar Provérbios 19, 21 e 16, 1, diz a mesma coisa, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa lá vem do Senhor. Então são duas verdades, elas não se opõem.
Elas não se contradizem, se são duas realidades, elas se completam. Então o coração do homem pode fazer planos. A resposta certa é que vem do Senhor. Deus está sempre acima da nossa agenda. A agenda de Deus vai estar sempre acima. Então eu creio, né, que nós, como você falou no começo, o pastor falou no começo, de planejar, de ter estratégia, de pensar e colocar tudo isso na presença de Deus. Dizer, Deus, eu pensei isso. Mas se o Senhor quiser, vai ser tudo diferente. Mas eu pensei. Sim. Né? Então, essas duas coisas, acho que missões tem muito disso. Porque essa percepção de que Deus está vendo tudo, Deus é soberano. Mas Ele também quer que a gente se inquiete, que a gente pense, porque Ele nos deu capacidade. Esse dualismo, ele não se opõe. A gente apenas, né, precisa entender que Deus está... Então, essa questão, nos dias de hoje, a gente falando sobre o permanente desafio missionário e coisas extraordinárias. Você, quando começou sua fala, já estava dizendo, né, que essa questão do extraordinário de Deus. Quem dobra a vontade, quando ele diz ser manso e humilde de coração, né, que escuta a voz de Deus, vai desfrutar do extraordinário. Porque o extraordinário não é a nossa agenda. A nossa agenda é a normal, é a racional. A gente deve fazer. Mas quer experimentar do extraordinário de Deus, coloca e escuta a voz de Deus. Então, é uma coisa que você falou sobre paixão. Eu lembro dos milagres de Jesus, que Jesus fazia. Por vezes sempre a gente vai encontrar... e o Senhor se compadeceu daquela mulher. Então essa compaixão vai estar sempre, para mim é o link espiritual da voz de Deus, do Espírito Santo de Deus. Quando o homem pensa uma coisa, Deus diz, é por aqui, você vai experimentar o extraordinário. Um dos grandes estrategistas missionários, né? Heston Grave, no seu livro Plantação de Igreja, e ele fala algo interessante. E eu fico me perguntando até onde Paulo tinha consciência disso ou não. Porque, na verdade, falando assim em termos aqui como brasileiro e futebol, quem escala o time, quem decide é o Espírito Santo de Deus. Ele é ele quem dirige, né? A gente precisa se submeter e ouvir mesmo a voz do Espírito de Deus. Heston Grave diz no seu livro Plantação de Igreja que Paulo ele foi estratégico nas cidades onde ele estabeleceu a plantação de igrejas, né? E dali ele conseguiu alcançar para espalhar o Evangelho. Então, na verdade, a gente precisa planejar. Aqui a Convenção do Distrito Federal ver os pastores indicar e tudo, e submeter mesmo a voz do Espírito de Deus aonde o Senhor quer plantar igrejas aqui e fazer mesmo o que Ele quer fazer aqui, né? No Brasil e no mundo, como nós temos feito. No momento, como o pastor sabe, com essa questão da pandemia que nós estamos vivendo, nós tínhamos planejado já uma agenda pronta. Nós iríamos para o Peru e iríamos ficar lá um mês. A Convenção Batista Peruana nos convidou para nós fazermos o start com a plantação de igreja, e na parceria com a Harvest, e aí, nossa junta de missões, né, com a Harvest, e nesse momento que a gente já tinha tudo planejado, 9 províncias. Iríamos passar, ia ser assim uma roda viva mesmo, estava tudo planejado, e de repente... Aquietai-vos, vocês sabem que eu sou Deus, né? É isso mesmo. Então... E aí travou tudo planejado. Os irmãos iriam vir aqui porque eles estão fazendo o DNA com a nossa junta, a Convenção Batista Peruana está fazendo o DNA com a nossa junta, e de repente travou tudo. Eu falei, Deus, Ele é o Senhor, e o Espírito de Deus é quem comanda todas as Quando coisas. o Senhor fala, a terra se dissolve. Então, o aquietai-vos. Aquietai-vos, saber. Ele falou, interrompa a agenda aqui. Ele falou. Eu sou Deus. Isso é maravilhoso. E a gente entende isso, que esse tempo mesmo, embora, pastor Robério, e eu quero encorajar os irmãos que estão nos ouvindo nessa campanha de missões. Irmão, cuidado com o medo. Sim. Cuidado. O medo paralisa, o medo estanca, né? E nós vivemos de uma maneira assim, muito intensa isso na África, como as pessoas, e a gente vê de fio a pavio, tantas pessoas como até mesmo crentes, dominado pelo medo, como o maligno, ele consegue travar as pessoas. Destrói a fé da pessoa. Destrói, mas quando você confia em Deus, quando você depende de Deus,
O Senhor, Ele traz o sobrenatural dele, o especial dele. Eu estava ouvindo o meu pastor lá no Rio de Janeiro falando que a igreja lá esse ano dobrou a oferta de missões, mesmo nesse tempo de pandemia. Deus é o Deus do extraordinário, não é? Nada surpreende ao Senhor, como você já ouviu isso várias vezes, nada surpreende. Ele pode todas as coisas. Ele sim é que faz surpresas. Ele quem nos surpreende, e Ele fez, está fazendo e vai fazer extraordinário. O senhor acredita, desculpa, o senhor acredita que a igreja tem um potencial tão maior do que o que ela está usando, que é numa surpresa como essa, que Deus mostra que a igreja está cheia de potencial guardado. Sim. E quando pensa que a igreja será atingida, basta ter aqueles que ouvem a voz de Deus, e as armas são colocadas em campo outra vez, e a igreja aumenta o seu potencial de oferta, de participação. Eu já ouvi vários, 3, 4 pastores estão falando que as ofertas da igreja nesse tempo cresceram. Então, os crentes que se levantam e se entendem, movidos pelo Espírito aí, que o senhor falasse sobre isso, sobre a fé e o medo. Existe uma polaridade, onde uma chega, a outra vai se afastando. Se o medo chega, a fé fica opaca. E se a fé se levanta, o medo é sucumbido. Agora, o pastor Timichak, o pastor Roberto, sim, querido que era chamado... Ô, saudade. Senhor Missões, ele disse uma frase que eu nunca me esqueci, especialmente na obra de missões. E todo crente que reconhece que nós não somos nada, tudo é pela graça de Deus, nós estamos aí, nós não somos profissionais de missões, nós somos obreiros, servos, vocacionados, inúteis, né? Inúteis porque... mas o pastor Timichak disse assim, que Deus nunca mandou orar por dinheiro, mandou orar por obreiros. E esse tempo, isso que o irmão está falando aí das igrejas, isso é o testemunho do pastor lá, que as entradas, as ofertas dobraram. Isso mostra que na verdade é isso mesmo. A questão é muito mais... Não é financeira. Não é muito mais que material. A questão é espiritual. E isso a gente não pode perder esse foco. Missões tem a ver com o espiritual. Sim. Com o mover espiritual de Deus. Porque Deus, Ele move céus e terra. Ele vai mover. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele faz o que Ele quer. E quando o homem... abre atento para a voz do Espírito, o extraordinário acontece. Porque Deus é soberano, tem o controle de tudo. Sim. A gente pensar, ter medo é a gente achar, mesmo que não seja falado isso, mas quando a gente tem medo, a gente fez isso com a palavra. Exatamente. Deus perdeu o controle. Quando a gente tem medo, se a nossa vida nega está na mão de Deus, o medo nega a fé. Exato. Então, se a gente serve a Deus, e a gente começa a viver sob a égide do medo, você está dizendo com sua fé, com a sua compreensão, suas atitudes, que Deus também perdeu o controle. Deus também perdeu o controle. Mas se Deus... A gente sabe quem Deus é, percebe, o louva por sua grandeza, o adora na sua soberania, e escuta a voz dele e age pela fé, o extraordinário irá acontecer. O melhor mesmo que nós podemos fazer como crentes em Cristo Jesus, com pandemia e sem pandemia, é ouvir a palavra do Senhor, é estar sintonizado. É interessante que eu gosto demais dessa expressão, e eu me lembro que quando Deus nos levou de lá de Caldas Novas, saímos das águas quentes, fomos para as montanhas lá na Titicaca. lá nas montanhas geladas. Sim. Uma das coisas que eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, eu quero fazer o que os teus servos faziam. Não é? Porque eu não estou falando apenas do aspecto de milagres, né? Mas de ver o extraordinário de Deus. De fazer, não é? Porque missões tem a ver com isso, né? Deus quebra barreiras, Ele transforma, Ele liberta, Ele cura, Ele é o Senhor. Eu me lembro quando eu cheguei ali em Ayacucho, por exemplo, no primeiro momento, a pergunta que eu me fiz em face à dificuldade e à luta de
meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vim fazer? O que é que eu vim fazer aqui? E teve alguém que ainda falou assim, o que é que esse brasileiro veio fazer aqui? Eu falei assim, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Se você olhar só para você, sim, o desespero você estava. Porque os meus 3 primeiros meses, 4 meses ali, a gente pregando lá em Arequipa, não acontecia absolutamente nada. Não acontecia nada. Falei, a gente confessou todos os pecados, Senhor, repreendeu todos os demônios. Deus, o que é isso? O que está acontecendo aqui? E lá em Caldas Novas, a gente tinha 10, 15 decisões por semana, e de repente você vai para um lugar e não está acontecendo absolutamente nada. Aí você diz, oh, meu Deus. Dá um frio na barriga, eu peguei o ônibus errado. Que é isso? O que é isso, Senhor? Mas Deus é Deus, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Deus dos deuses. E o lindo que Deus, quando leva, por exemplo, nesse seu testemunho, Deus o levou para lá, Deus tinha e tem, no sentido de tinha uma agenda para você cumprir, sim. Mas Deus tinha uma agenda com vocês também. Exatamente. Então a missão não é só para fora, a missão é também em nós, né? Meu bem costuma dizer isso, que geralmente quando Deus nos dá uma missão, ele quer primeiro trabalhar algo na gente. Exato. Quando Deus dá uma missão para você, você pode se preparar, porque Ele vai trabalhar algo em você que Ele está ali preocupado em afinar, né, o instrumento dele que somos nós, que é para a glória dele. Eu pergunto sempre, qual é a maior obra que Deus tem a fazer? É através de nós ou em nós? Essa missão é sempre fazer algo através de nós, mas algo em nós também é muito certo. Agora, mas eu gostaria de ainda enfatizar, pastor Roberto. Sim. Nós sabemos que depois nessa pandemia, 2 coisas vão estar acontecendo. Muitos vão buscar o Senhor e muitos vão abandonar o Senhor. Sim, porque já não estavam com Ele. Por exemplo, lamentavelmente, alguns que estão perdendo seus entes queridos, que orou, pediu e tudo e tal, entendeu? Mas Deus é soberano, né? Então, na verdade, é uma coisa aí que ontem eu estava no funeral, uma jovem, uma mulher relativamente nova, 51 anos, morreu de foi um fulminante, um ataque cardíaco, pum, morreu. E aí isso dá um nó na cabeça dos familiares, mexe com as emoções e tudo e aquilo. Mas por que eu estou dizendo isso? É que, na verdade, as coisas que estão acontecendo, a Bíblia diz isso, né? O que há de vir virá. Né? Essa pandemia, o que há de vir virá, esse sofrimento, esse rio de lágrimas que está acontecendo, essa mortandade, esse espírito de morte que está solto aí no mundo, isso está acontecendo, Deus está permitindo tudo isso, o que há de vir virá. Agora, eu não posso perder de colocar os meus olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Né? Eu não posso, porque... E é isso que nós vemos disso. Os meus olhos, nossos olhos precisam estar fixos em Jesus, né? Para que nós saiamos desse turbilhão que está acontecendo aí, mais fortalecidos no Senhor e na palavra. Nós precisamos colocar os nossos olhos em Jesus Cristo. Muito bom. Como é precioso ouvir o Senhor, sua família, sua história, né? Eu queria testemunhar aqui, não só diante das câmeras, nosso povo, né, batista, mas eu quero dizer que há muito o trilho, quando eu olho para trás, o Steve Jobs já fala nisso, olho para trás para compreender o que Deus tem, o seu caminho, né, na questão de vocação. Eu olho para trás e já são aí algumas décadas que eu vejo uma linha reta de Deus a minha vida para a obra missionária, para o que Deus tem me ajudado a permanecer e tenho permanecido nesse caminho, na minha vocação. Mas eu quero dizer que eu acredito em pessoas com testemunho como os seus. E aqui a gente não tinha combinado nada disso, mas eu senti no coração o desejo de fazer isso. A sua vida e a de Lúcia são inspiração missionária para mim. Então vocês nos inspiram as histórias. Sabe por quê, pastor? Porque eu não vejo apenas uma pessoa que fala sobre estratégia, eu vejo uma pessoa que fala sobre Deus. Eu não vejo uma pessoa que fala apenas sobre coisas. Eu vejo uma pessoa que tem uma vida no temor do Senhor fazendo missões. Porque quando o nosso trabalho missionário aqui chama amor que faz. Porque não existe amor que não faça nada, não é amor. E não tem nenhum valor aquilo que é feito sem amor. Então, na verdade, não existe fazer sem amor. E não existe um amor que não faz nada. O que existe é um amor que faz. Então, por que eu falo nisso? Porque missão é amor. Onde nós não virmos amor, respeito, caráter, não é missão que se está fazendo. É gincana, é
qualquer mobilização humana, qualquer coisa, mas para a gente chamar uma obra de missionária precisa ter amor a Deus, sobretudo, temor ao Senhor, caráter, né, de missões, caráter do Deus de missões. Então eu queria dizer que vocês, eu não tinha combinado isso não, testemunho da vida de vocês, sempre a vida de vocês, como família inclusive, seus filhos, então me inspiram, então obrigado pela vida de vocês. Como o pastor sabe, nós escrevemos um livro, né? Sim. Estamos aí preparando a segunda edição e a gente terminou esse livro, né? Já estou dizendo aqui o final ainda. Fala sobre família sobre a família em missões. Isso. E, na verdade, eu quero encorajar os nossos irmãos, os pastores, os amigos que nos ouvem, né? Porque é isso mesmo, missões começam dentro de casa. Dentro de casa. Porque se nós não estivermos aos pés da cruz e vemos o Senhor fazer o sobrenatural dele em nós, não é? Nós não vamos ter capacidade de chegar para os outros. E o que eu vejo, assim, eu dou graças a Deus porque nisso tudo eu vejo a pura graça de Deus. Amém. Né? A pura graça de Deus. E assim, quem é Joel? Nós não somos nada. E dizendo bem para o irmão, eu tenho pedido aqui, eu tenho clamado ao Senhor, eu não sei o que me reserva. A minha oração nesses dias de pandemia, eu tenho falado isso com Deus, eu não sei o que me reserva para adiante. Mas eu queria te pedir misericórdia, e uma das coisas que Deus tem colocado assim, essa compaixão do Senhor, porque é interessante, pastor Roberto, uma família que nós evangelizamos lá no Peru, descobriu o telefone de Lúcia, uma senhora, e ligou: ô irmã, estou muito mal, a família dela toda está com Covid. Aliás, o Peru é o segundo país que está assim, sendo detonado aí com a Covid. E ela ligou, e eu, pastor Roberto, fui orar, aí ela disse, aí meu bem falou assim: meu filho, vem aqui que essa moça está doente e tal. E aí eu comecei a orar por ela. Quando eu comecei a orar pela mulher, porque ela está doente, você não acredita que eu senti uma opressão maligna ali quando eu estava orando por ela. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: o inimigo é perverso, ele você tem uma ferida, ele joga o álcool para detonar. Eu falei: a mulher está doente e está debaixo de uma opressão maligna. Eu falei: só mesmo a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, e a gente precisa estar cheio de Deus, cheio de luz, para que o Espírito Santo de Deus nos use, né? Para trazer essa salvação, essa liberação, porque o inferno não tá aliviando, porque o povo está chorando, está morrendo, está doente. E a maior estratégia é o amor. Falando tanto em desafio missionário, eu queria agora que a gente pudesse ouvir testemunhos de missionários do nosso campo, que a convenção participa de maneira parceira e presente da vida deles. Gente que está vivendo desafio aqui, no chão do nosso Planalto Central. É a CBPC fazendo missões com vocês, parcerias missionárias. Nós estamos na obra por amor, mas sem parceria financeira, o obreiro padece. Tá? Então foi um divisor na minha vida e na vida da igreja, porque nós estávamos em um período de crescimento, de instabilidade financeira na igreja. E a igreja, eu quero ficar lá, a igreja me quer lá, mas você tem filhos, você tem família, Deus nunca deixou faltar nada, ele provê em tudo. Mas essa visão da convenção em ajudar, em botar a mão na massa, literalmente, em abençoar financeiramente a vida da igreja e, por consequência, do obreiro, é aquilo que aconteceu em Atos capítulo 11, entendeu? Então Saulo e Barnabé vão, mas Saulo e Barnabé precisam ter uma retaguarda espiritual, sim, mas eles precisam também levar o mantimento, tá? Então isso é muito importante, Vocês, a convenção, foi resposta de Deus na minha vida. Essa parceria com a convenção, isso tem sido mais possível acontecer. Isso tem sido tem sido uma bênção para a vida daquela comunidade, e nós temos visto pessoas se convertendo a Cristo, pessoas sendo batizadas. Isso para a gente é uma alegria, é uma satisfação saber que Deus tem um amor por aquela comunidade, Deus tem olhado para aquela comunidade, e nós temos assim sido apenas um instrumento dele naquele local, no tempo que é dele e da forma como ele tem feito nesse momento. Agradecer à Convenção Batista do Planalto Central, ao povo batista aqui desse Planalto, que tem abraçado
o trabalho evangelístico, que tem realmente se importado com a convenção, entendendo que convenção somos nós. Cada um de nós é a Convenção Batista do Planalto Central. Então, para vocês, para nós, desse campo, é de grande importância a participação de todas as igrejas. E isso a gente sente lá no finalzinho, como diz o pastor Robério, ali, distante, no campo, onde tem muitos desafios, a gente sente, não, aqui também tem a participação dos irmãos batistas do Planalto Central, do qual nós fazemos parte. E nós nos alegramos com isso. Glorificamos a Deus e dizemos aos irmãos do campo que o trabalho de vocês não é vão, não é em vão o que vocês estão fazendo. Continuem sempre assim, de mãos dadas, nós conseguiremos alcançar outras vidas para a glória do nome do nosso Deus. Estamos de volta no nosso Convergência Missionária. Quanta coisa, eu não sei o seu, mas o meu coração está muito feliz porque eu passaria aqui semanas, logo com o pastor Joel do lado, Joel Martiniano, está aqui conversando sobre coisas, sobre essa chama missionária, o mover de Deus, passaria. Muito obrigado você que nos acompanha pelas redes sociais, a nossa CBPC TV, enfim, Facebook, Instagram, YouTube, tudo isso. Obrigado pela sua participação, compartilhe, joga esse vídeo, vai ficar aí on demand, vai ficar aí gravado, você pode chamar e enviar para outras pessoas assistirem essa Convergência Missionária. Quem tem um coração missionário vai amar, como certamente você está desfrutando aí desses testemunhos. E estamos aqui de volta, pastor Joel, já quase caminhando para a parte final do nosso Convergência Missionária, desse tempo, né? Falando de missões, a missão de Deus, a Missio Dei, essa missão que é dele. Ele nos confiou, mas ele continua sendo o Senhor dela, né? Isso aqui é maravilhoso, né? Ele nos deu privilégio de participar, mas ele continua no controle de todas as coisas. Aqui nesse capítulo 19, versículo 20, o doutor Lucas ele diz assim: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. A palavra crescia e prevalecia com poder. Sim. Foi assim no passado, está sendo assim hoje e vai ser assim amanhã. A palavra porque o Evangelho é o poder de Deus, né? O cerne de missões é o Evangelho. Sim. É Cristo crucificado. A mensagem da cruz. Que Jesus venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o mundo, venceu o mal, né? E nós somos esses instrumentos, temos o privilégio que o Senhor nos convocou. E eu gosto de pensar nisso, pastor Roberto. Deus podia ter feito isso sozinho, sem nós. Sim. Deus podia ter feito isso com os anjos. Sim. Ele tem anjos poderosos. A Bíblia diz, Apocalipse diz que ele tem um anjo que vai ser um anjo que vai amarrar Satanás. Se vai ser um anjo que vai amarrar Satanás, ele tem anjos maiores que Satanás nos céus. Sim. Né? Em que agora está servindo o propósito. Mas ele decidiu contar comigo, com a igreja, com você, com esses que estão nos ouvindo. Ele decidiu contar conosco. Isso aqui é uma promessa para mim e para você. É maravilhoso. A palavra do Senhor crescia, está crescendo, vai crescer, né? E ela vai prevalecer. Prevalecer, o texto diz, com poder. Ô pastor, eu senti um desejo no coração, eu sei que é seu também, até comentamos já sobre isso, para falar a verdade, mas nesse momento, da palavra, eu queria que o senhor fizesse uma oração pelos pastores, pelas igrejas, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil. Mas, como eu disse, momentos difíceis que Paulo já passou, que a igreja de Atos passou, que você passou lá no Peru, e tanto em África do Sul, em tantos países, os missionários estão passando no chão do Planalto Central, e tantos testemunhos aí missionários, e os desafios só mudam de endereço e da linha do tempo, mas eles são sempre presentes. E no momento como nós estamos vivendo, a igreja, ela tem a palavra. E por vezes a igreja parece que também ela não pode ficar com medo. A igreja, quando eu falo a igreja com I maiúsculo, o povo de Deus sobre a terra, é o povo de Deus sobre a terra que tem a palavra. E que eu queria que o pastor Vitor fizesse, não só dar uma palavra que seja no seu coração, mas que fizesse uma oração pelos pastores das nossas igrejas, nossos colegas pastores, e pelo povo de Deus, o povo missionário, de maneira especial o povo batista. Uma palavra para esse povo e uma oração intercessória por esse povo. Vamos orar. A Bíblia nos manda, meus irmãos, pastor Roberto, a palavra de Deus diz, né? Eu gosto muito desse texto de Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós não podemos nos enganar, pastor Roberto.
a igreja, né, o poder está no Senhor, a glória dele. E quando ele nos usa, nós não podemos cair na bobagem de nos envaidecer, porque não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver conosco. É sobre ele. Não é só tudo sobre ele. Então nós vamos pedir mesmo que o Senhor nos dê essa graça, essa força mesmo que vem dele. Vamos orar? Amém. Então, aqui, nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós estamos aqui na presença do Senhor e a tua palavra é fiel. Deus vem nos cobrir com o sangue do Calvário. A tua palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o mal, de toda a maldade. Deus me purifica a mim, pastor Roberto, os irmãos aqui, purifica todos aqueles que estão nos ouvindo, Senhor. O sangue da cruz, o sangue da vitória, o sangue em nome de Jesus. Oramos pelos pastores, as famílias, os missionários aqui, Senhor, e em toda a terra. Nós clamamos, ó Deus, o poder do sangue de Jesus. Deus, tua palavra nos diz em Hebreus 9:14 que o teu sangue, Jesus, tem poder de nos limpar, de nos libertar de toda obra morta. Deus, em nome de Jesus, vem desfazer toda obra morta no meio do teu povo, da tua igreja em marcha. E traz mesmo, sopra, Deus, o teu Espírito, uma chama de avivamento nos corações, nas almas, para te amar, te seguir, te servir e te adorar para a glória de Jesus. Ó Deus, incendeia as nossas almas com o fogo do teu Espírito Santo, para que o nome de Jesus, ó Deus, para que a palavra, ó Deus, cresça e prevaleça com o poder do Senhor, com o poder do teu nome, Jesus. O teu nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Nós te rogamos e te agradecemos, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais além. Abençoe os pastores, as famílias, as igrejas, a liderança, os missionários, em nome de Jesus. Esta convenção, Deus, toma em tuas mãos o teu servo, ó Deus, e toda a liderança da tua igreja, para levar a tua obra adiante, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nós vamos continuar aqui conversando sobre desafios missionários. Daqui a pouco teremos mais um momento de intercessão por todo o povo, ainda mais, pelos promotores de missões, pelo trabalho que tem sido feito. E nós vamos estar orando juntos, mas é muito bom a gente saber que Deus não para a sua obra. Eu amo o texto de Mateus 24:14, quando diz, de uma maneira... Mateus fala, e esse evangelho será pregado. É uma assertiva, é uma palavra que ele não coloca muitas condições, profeticamente ele diz, e esse evangelho será pregado em toda a terra, em testemunho a todas as nações. Então, eu acho lindo esse caráter, esse contorno soberano da igreja, porque é Deus sobre a igreja, né? Do Deus soberano na sua igreja, como você falou, a palavra não volta vazia. São coisas como essa que fazem com que, apesar de termos tantos desafios no campo missionário, no chão missionário, em tudo aquilo que se chama Deus, existe a oposição. Na grande comissão existe a oposição à igreja, a oposição à grande comissão, a oposição à pregação do evangelho, sempre vai existir. Sempre. E nós não devemos nos assustar com isso, porque está escrito, como o pastor mesmo já citou o texto, aquilo que há de vir virá. Mas nós nos alegramos quando sabemos que a igreja ela é imparável, a palavra não volta vazia e o poder de Deus está sobre a igreja. Nas portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, fale um pouco, pastor, vamos conversar um pouco sobre essa soberania do Deus da igreja e o poder da palavra sobre a igreja. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que acontece hoje como na palavra lá no comecinho que nós tivemos, nessa batalha espiritual, porque nós nunca podemos perder. Eu já ouvi um líder falando sobre a obra de Deus é viver empurrando colunas como Sansão. Eu achei muito essa ilustração muito interessante, porque há momentos que na obra de Deus a gente sente, os servos de Deus, pastores, líderes, tem momento que a gente se vê empurrando colunas, não é? Eu estou relendo um livro, pastor, de missões da Margareta de Vardana. Sim, na linha. Ela fala sobre... Fui aluno dela, tenho a alegria de ter tido como professora. Ela fala sobre a perseverança, né? E aí, nesse livro ela fala sobre essa questão da perseverança. E é interessante isso que Lucas diz aqui, e é verdade, né?
a unção que estava sobre o apóstolo Paulo. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer, e ela fala isso nesse livro, de que, de um modo em geral, nós, os crentes, não pensamos muito no sofrimento, não é? É interessante que esse tempo agora da pandemia e do Covid, como que Deus dando uma resposta ao eu do homem que estava achando que podia todas as coisas. Né? E por outro lado também, há uma onda, uma ola do que se chama aí da teologia da teologia da prosperidade, que você podia tudo e que era só chamar o nome de Jesus que você podia tudo. E na verdade o evangelho tem a ver, Jesus, ele mesmo, ele é o exemplo que ele foi à cruz. E Paulo usa essa expressão que ele estava cumprindo nele os sofrimentos de Cristo. Nós nunca vamos alcançar, não é, essa graça desse poder do Senhor se nós não nos deixarmos sermos trabalhados, não é, e aceitarmos mesmo essa luta, essa resistência, não é, sempre vai haver mesmo a oposição ao Evangelho. E quando você ora, mas fulano é crente, é servo de Deus, é um pastor e aconteceu isso com ele aqui. Se Jesus, que é Jesus, ele pagou o preço na cruz do Calvário, não é? Quem sou eu? Quem somos nós? Não é? Não há maneira. Quando a gente olha para a história do apóstolo Paulo, que morre numa masmorra e é degolado, isso, do ponto de vista humano, né? Seria uma derrota. Uma derrota, não. E hoje o pensamento da sociedade hoje você merece ser feliz, chuta o balde. O pensamento da sociedade é esse. Você merece ser feliz. Para que você está sofrendo? Então a questão, nós como crentes, como igreja, eu quero encorajar os irmãos que nos ouvem. Eu não sei pelo que você está sofrendo, mas se você está sofrendo e está trazendo glória ao nome de Jesus, pode louvar a Deus. Sim. Pode adorar a Deus. Né? A Bíblia fala de sofrimento, mas o sofrimento que glorifica o Senhor, isso tem algo assim especial. E nós estamos vivendo esse tempo de sofrimento. É um tempo de angústia e a velha frase que você já ouviu, centenas de pastores falam: Deus nunca prometeu mar de rosas a ninguém. Né? Viver o Evangelho, a Bíblia diz que aqueles que querem agradar o Senhor padecerão perseguições. Então, se você está sofrendo algum tipo de perseguição, alguma coisa, eu me lembro uma irmã falou assim: pastor, eu vou parar de orar, porque quanto mais eu oro, mais o negócio pior. Eu falei: irmã, pode continuar, porque o Senhor está aí, não é? Então, na verdade, você não pode desistir, não. Esse mover do Espírito de Deus, não é? Isso inclui também a nossa vida aos pés da cruz, não é? Nosso coração, renúncia do meu eu, do meu ego, né? E também enfrentar as circunstâncias, né? Sabendo que o meu coração, o seu coração precisa estar no Senhor, na palavra, agradando a Ele e batalhando pelas almas pelas quais Jesus morreu na cruz do Calvário. Vamos caminhando para a nossa reta final do nosso Convergência Missionária, mas nesse tema ainda me faz pensar sobre a agenda mais uma vez. Nós falamos lá atrás sobre a agenda, sobre ouvir a voz de Deus. O Paul Young-Chu, um dia alguém encontrou ele no elevador, numa conferência dessas pelo mundo, e a pessoa se deu conta de que estava no elevador com Paul Young-Chu, o homem da igreja da Coreia, né? Coisas fantásticas Deus fez através da vida daquele homem. E a pessoa disse: puxa, em 30 segundos de elevador, preciso fazer uma pergunta a esse homem, né? Aí ele disse: Dr. Paul, o que o senhor atribui Deus fazer tanta coisa extraordinária através da sua vida? E também na simplicidade daqueles 30 segundos ali, o pastor disse: é simples, é ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Amém. Amém.
É isso Então, mesmo. é a agenda dele. É a agenda dele. É porque a gente fala muito na palavra, e eu acho que a gente, nas nossas orações, fala muito a palavra, mas eu acho que a gente precisa mais duas coisas: ouvir a palavra e obedecer a palavra. Né? Muito bem, pastor Joel, que coisa boa. Muito obrigado. Convergência Missionária, você que nos acompanha, que nos assiste, partilha esse Convergência Missionária, que é o encontro dos corações missionários, é para promotor de missões, para o crente batista, para você que ama missões, de qualquer que seja a sua denominação, para você líder, pastor, para ser passado na igreja, o nosso Convergência Missionária, é o encontro dos corações missionários, testemunhos missionários e ouvir de vocacionados, como nós já estamos ouvindo também, ouvir dessas histórias maravilhosas pautadas na palavra de Deus, que nunca voltará vazia. E a gente, assim, fica muito feliz em ter um tempo tão bom para conversar de missões. Sabe, porque hoje na igreja a gente fala sobre muita coisa, mas às vezes se falar de missões, onde pulsa, né, esse coração de Deus, o pastor quer falar. Eu quero agradecer, pastor Alberto. Eu fui o privilegiado, me senti muito abençoado. Muito obrigado. Tamo junto. Irmão, o Senhor sempre me abençoa, sempre nos abençoa. Eu me senti privilegiado e, na verdade, quero agradecer a Deus essa oportunidade e espero que, de alguma maneira, né, esse tempo aqui, Deus tenha usado para falar o coração daqueles que nos ouvem, né, de que, na verdade, o tempo é esse. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Quando Billy Graham estava pregando em uma cruzada, e alguém perguntou para ele o que mais tem impactado o senhor nesse tempo. Ele disse: a brevidade da vida. A brevidade da vida. E isso para a gente está se tornando tão claro, né? Convergência missionária, na verdade, eu uso uma frase na minha nossa carta do Pai, é que missões é a menina dos olhos de Deus. Sim. Se nós investimos, oramos, pregamos, né? E fazemos a obra do Senhor, nós estamos priorizando aquilo que Deus priorizou no coração dele. Muito obrigado, pastor Roberto. Eu que agradeço. Eu que agradeço os irmãos aí. Meu pastor Estevão, também lá na Paraíba, em João Pessoa, na primeira igreja batista de João Pessoa, ele disse: filho, quer que o ministério dê certo? Faça as coisas do Espírito Santo de Deus. Amém. E ninguém vai te parar. Pastor Joel, que conversa com vontade de não acabar, de não terminar. Essa é a sua convergência missionária. Eu queria que agora, por final, mais uma vez, o pastor nos dirigisse uma oração, e você que está aí conosco, você vai fechar seus olhos também. Pastor Joel, nós vamos orar por você, nós vamos orar pelo seu chamado, por isso que está no seu coração, e essa voz, esse desejo, não é romantismo. O que você escuta no seu coração é Deus te chamando para fazer aquilo que Ele já está fazendo. É a grande comissão, Ele nos comissionou. Você entregar, você ousar, você dar um passo de fé. E eu queria que o pastor Joel fizesse essa oração, orando por todo o povo batista e o povo missionário sobre a terra, num tempo difícil como esse, e também pelos novos vocacionados, esses que Deus está chamando para o grande vocácio de Deus, né? Esse chamado de Deus, porque a brevidade da vida é clara. Meu pastor também sempre dizia: uma coisa é certa, nós já estamos passando. Bill Hybels também disse: tem que passar o bastão. E tem que passar o bastão. Então a gente precisa, eu falo muito em vocacional, sou apaixonado pela vocação, porque Deus está todo o tempo. E rogai, pois, ao Senhor da Seara que envia obreiros à sua seara, né? E eu queria que agora a gente ouvisse o que Deus irá fazer. Tem alguns desses vocacionados, ou se não todos, que eu vislumbro na vida deles, que eles estarão contando testemunhos poderosos como esse que nós estamos falando, e talvez outros maiores, obras maiores farão. Desses vocacionados. Vamos ouvi-los agora, eles falando sobre a convicção do chamado de Deus na vida deles. Amém. O Vocácio foi, sem dúvidas, um aprendizado que eu precisava ter. O Vocácio me ajudou a eu poder, posso dizer, lapidar o meu dom. Eu cresci no meio cristão, cresci no meio evangélico, assim, cresci sendo instruído. Mas, assim, foi algo que abriu a minha mente, entendeu? Algo, assim, que, sabe, como toda criança precisa ir para a escola, foi algo, assim, que eu vi que eu precisei e que eu estou, assim, recebendo muita coisa nova, muita coisa que eu não sabia, eu estou aprendendo aqui. O Vocácio representa para mim uma chance de fazer a coisa certa
com a motivação certa. A gente chegou com a cabeça bem fechadinha e a gente saiu com a cabeça assim totalmente aberta, com a mente aberta e assim professores excelentes, muito bem assim estudados e prontos para ministrar as aulas. Faz a gente realmente pensar sobre as nossas motivações e o que a gente está fazendo, né? Sobre aquele assunto. Eu comecei assim a olhar de uma forma assim, uma forma diferente, sabe? Ver pessoas líderes de sucesso, né? Ver a trajetória deles e pensar, mas isso daí tá no Vocasso. Certamente, nós saímos daqui transformados e moldados pelo caráter de Deus. O Vocasso é algo que, assim, abre a sua mente e te prepara para, não sei, exercer o seu ministério, exercer o seu chamado e, principalmente, te abre os seus olhos para o que Deus tem para a sua vida. Uma coisa interessante do Vocasso é que ele não é só para a gente que é crente, é só pra gente que é da igreja. Não, o Vocasso ele serve pra vida. Você poder ser um líder no seu trabalho, poder guiar outras pessoas, ser exemplo para outras pessoas e ter uma oportunidade para depois poder ser um instrumento de Deus para poder levar elas para Cristo. Como promotor de missões, né? Eu tenho essa função de animar a igreja, de guiar a igreja, para poder cumprir esse mandamento e esse privilégio que Deus deu pra gente. Meu nome é Matheus Soares, eu sou ministro de louvor, presidente de jovens e o que precisar na igreja, e eu sou um aluno Vocasso. Eu estou seguindo o meu chamado. Meu nome é Paulo Damasceno, sou promotor de missões e baixista no Ministério de Louvor da Igreja Batista Monte Moriá e eu estou seguindo o meu chamado. E você? Já de oração final, depois nós só vamos deixar um abraço para o nosso povo e também levar um abraço para a irmã Lúcia. Obrigado. E os meninos que estão aí em vários países do mundo, seus filhos. Deus abençoe, e netos também. Obrigado. Agora, né? Um abraço à sua esposa, pastor, e a família aí tão querida. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, ore, pastor, pelo povo batista e pelos vocacionados. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te adoramos. Tu és o Senhor da glória, o Senhor da história, o Deus Todo-Poderoso. Deus, em nome de Jesus, eu quero agora, debaixo da cobertura do teu sangue, em nome de Jesus, orar por cada pessoa que nos ouve, que está ouvindo, sintonizando. Deus, que ao menos uma palavra vinda da parte do Senhor tenha chegado ao coração desse irmão, dessa irmã. Ó Deus, que o teu Espírito Santo continue movendo os corações. Abençoe cada alma, cada vida que nos ouve, Senhor, e continua fortalecendo o Senhor, ó Deus, na tua palavra, na tua graça, Senhor. Abençoe os vocacionados. Amém. Deus, liberta-os daqueles que estão ouvindo a voz do Senhor, mas estão com medo. Que o Senhor os liberte agora, em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia. Aumenta a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, na tua palavra, porque o Senhor não mente. Abençoe, ó Deus, as igrejas, os pastores. Amém. Abençoa, Senhor, a Convenção Batista. Deus, louvado seja o nome de Jesus. Nós adoramos o Senhor nesta hora. E abençoa, Deus, que essa conferência, Senhor, traga frutos para a glória de Jesus. Para o louvor de Jesus, nós te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, você, nossa Convergência Missionária, chegando ao final. Mais uma vez, pastor Joel, muito obrigado. Eu quero convidar você a, de maneira muito proativa, muito pontual, intencional, participe da campanha de missões estaduais da sua igreja aqui no Planalto Central. Nossa Jerusalém. A missão começa, o texto, Atos 1:8, começa por Jerusalém. Em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, mas os seus pés estão aqui. Quem sustenta hoje os missionários do campo, a história de legado desse campo, é em Jerusalém que começa. É a nossa convenção que sustenta missionários nos recantos desse chão do Planalto Central. Não perca a oportunidade de desenvolver, de levantar, de mobilizar a sua igreja, os irmãos, no Ministério de Missões da sua igreja. Fale com o pastor, levante uma oferta para a obra missionária da Convenção Batista do Planalto Central. Participe conosco dessa obra maravilhosa. Muito obrigado por sua presença. Mais um ano 2020 de maneira online aí, fantástica, alcançando você e com certeza alcançando muita gente através desses meios de tecnologia, falando sobre a convergência missionária. O pulsar missionário não para, ninguém para a igreja. A palavra de Deus não volta vazia. O poder de Deus está sobre a igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então, você que é chamado, que é vocacionado, procure o nosso Vocasso. Você deve participar. Em setembro, dia 12 de setembro, teremos o nosso
Mission Day. Você não pode perder o desenvolvimento de todo esse trabalho através do Ministério do Amor que Faz, a expressão missionária de todas as igrejas. Participe conosco. Sua igreja deve participar também do Mission Day e nós estaremos juntos todo o tempo. Se ligue nas redes sociais da sua CBPC, YouTube, Facebook, Instagram. Passe, ligue para cá, pegue o nosso WhatsApp, participe da lista de promotores de missões e você não pode deixar e ficar de lado desse mover de Deus sobre a terra, de maneira especial no chão do nosso Planalto Central para a salvação de vidas nesse lugar, no coração do Brasil. Deus abençoe, muito obrigado, pastor Israel. Amém, obrigado. Em tempos de pandemia, um grande abraço, Deus abençoe. É a CBPC fazendo missões com você, uma missão extraordinária. Amém, glória a Deus. Olhe pro alto, mantenha a fé. Deus está no trono, te mantém de pé. Não se detenha, vamos em frente. Você foi chamado a uma missão excelente. Desde o passado, os servos de Deus enfrentaram tudo por um plano seu. Levar o amor ao mundo carente, trazer o legado que hoje é da gente. Essa é a hora de se levantar. A igreja de Cristo jamais vai parar. Temos uma missão extraordinária: pregar o evangelho que salva. Essa é a hora de se levantar. A igreja de Cristo jamais vai parar. Temos uma missão extraordinária: pregar o evangelho que salva. Olhe pro alto, mantenha a fé. Deus está no trono, te mantém de pé. Não se detenha, vamos em frente. Você foi chamado a uma missão excelente. Desde o passado, os servos de Deus enfrentaram tudo por um plano seu. Levar o amor ao mundo carente, trazer o legado que hoje é da gente. Essa é a hora de se levantar. A igreja de Cristo jamais vai parar. Temos uma missão extraordinária: pregar o evangelho que salva. Essa é a hora de se levantar. A igreja de Cristo jamais vai parar. Temos uma missão extraordinária: pregar o evangelho que salva. Com lutas ou sem lutas, nós temos o privilégio da promessa do Senhor aqui. A igreja é do Senhor e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Extraordinária, pregar o evangelho que salva. Essa é a hora de se levantar. Temos uma missão extraordinária: pregar o evangelho que salva.